o que realmente, colocando a cultura de lado, o que realmente o cristão pode e não pode fazer? Qual é o comportamento adequado do cristão na sociedade? Vamos começar com essa pergunta, que é polêmica, porque muita gente acha que pode tudo por causa da graça. Isso, exatamente. Então vamos começar com o comportamento cristão. Cara, você começou essa pergunta construindo de um jeito muito, muito interessante e muito inteligente, que é o seguinte: algumas coisas que antigamente eram pecado deixaram de ser. E na Bíblia nós temos um Deus imutável, cuja natureza, a palavra e tal, não tem sombra de variação. Exato. Não. Ou seja, o que mudou foi o conhecimento das pessoas e a busca pela base bíblica das coisas. Por exemplo, antigamente é pecado a mulher raspar os pelos, alguns pelos, em algumas partes do corpo, de alguns pelos, falaram, isso aqui não pode. Tá bom. Quem decidiu isso? Aí você tá, não, porque nós somos cristãos. Ok, vamos cumprir, vamos lá. Tá. Ok, mas se você vai para o texto, aonde está escrito isso? Não, em lugar nenhum. Então nós temos, o problema é que nós tínhamos antes muitas, do que eu vou chamar aqui de doutrinas de homens. Um monte de gente volta numa mesa, decidiu que a mulher tem que usar saia. Para aquela época não cabia a mulher de calça jeans. Isso, então vamos falar que é de Deus usar saia. Eu entendo, historicamente falando, a calça jeans, ela entra num contexto de revolução, de não sei o quê, década de 60, 50, 60, 70. A época dos hippies, do rock and roll. Aí, tipo assim, o crente não sei o quê, porque não sei o quê de maconha. Então, a gente faz uma força aqui pra gente tentar entender. Só que a doutrina bíblica, ela tem que brotar do texto bíblico. Boa. Quando não é do texto bíblico, é só uma doutrina de homens. A mesma coisa com o rádio, na época que era proibido, depois a TV era proibido. E olha que interessante, as denominações que proibiam TV, hoje tem programa de TV. Então, antes, quantas pessoas foram excluídas, antigamente falava excluído, né? Excluídas do hall de membros, sabe, estereotipadas por conta da roupa que está usando ou porque assiste TV e tal, sendo que não havia base textual para aquilo. O que havia era uma interpretação. A Bíblia diz que não porá as coisas impuras diante dos seus olhos. Tá bom, você quer mais impuro do que o celular então? Porque na TV, hoje em dia até na TV você escolhe o que você vê, mas antes você nem escolhia. Agora no celular você escolhe. Então, mais uma questão não, porque às vezes você tá rolando ali no Instagram, parece uma coisa que você não queria do nada. Isso também é verdade. Tá entendendo? É lógico que você tem a intencionalidade em certas coisas. E se você vê muito aquele, vai aparecer muito o algoritmo, você gosta disso, exatamente. Então vai entregar mais. Então a gente tem que separar o que é Bíblia e o que é... O pessoal fala costume, eu estou chamando de doutrina dos homens. Tá. Jesus Cristo, lá em Mateus 15, ele fala o seguinte, olha, muitas vezes vocês estão invalidando o mandamento bíblico por causa de doutrinas de homens. E o Brasil viveu isso, cara, muito. E na época de Jesus, os fariseus faziam muito isso, né? Era a especialidade deles. O texto de Mateus 15 é exatamente, porque Jesus é cerceado, chega os fariseus e fala assim, pô, e aí seus discípulos não lavam as mãos para comer. Isso é um problema. Aí Jesus falou assim para eles, é. E aonde está escrito que tem que lavar a mão para comer? E não está escrito em lugar nenhum. Ou seja, esse lance de que tem que lavar a mão para comer não é da Torá, não é a lei de Moisés. Isso aí é o que os anciãos depois falaram. Só que para os judeus, o Talmud, a Mishnah, não sei o que, todo aquele monte de escritura judaica tem o mesmo peso de igualdade que a Bíblia. Então, Jesus disse, olha, na lei não está mandando, não lavaram a mão, mas eles não estão quebrando um mandamento. Só para explicar, para nós protestantes, a Bíblia tem uma centralidade, a gente tem a centralidade da Bíblia, não é isso? 66 livros, ou seja, os 66 livros, ou seja, o que está dentro do canon bíblico é o que a gente acredita. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, e se não está escrito, a gente não acredita. Exatamente. E isso, veja, você tem Jesus dizendo o seguinte, o pessoal, mas seus discípulos não lavam a mão para comer. E eles, e onde está escrito? Em lugar nenhum. Então, isso é uma tradição dos homens. Então, vamos lá, mandamento de Deus versus tradição dos homens. Aí Jesus levanta outra lebre, ele fala assim,
E vocês, a Bíblia está dizendo que você tem que honrar o pai e a mãe. Isso é mandamento bíblico que está lá no Decálogo, está nos 10 mandamentos. Mas vocês quebram esse mandamento fazendo a tal da oferta que é Corban. E aí tem dentro da regra judaica uma oferta que você não pode resgatar. Tipo assim, você tem uma mãe doente que toma remédio para pressão. E aí você tem lá a oferta que você prometeu para Deus. Quando é uma oferta Corban, lá do hebraico, é uma oferta que não tem resgate, não tem volta. Você se comprometeu que você vai dar milão lá de oferta. Você não pode voltar atrás. Aí sua mãe chega e fala assim, não tem remédio para pressão, custa, sei lá, custa R$100. Aí você fala assim, pô, eu até tenho esse dinheiro, mas é Corban, é oferta ao Senhor. Então eu não posso dar assistência para minha mãe, porque eu estou nesse voto dessa oferta. Só que essa oferta não está na lei de Moisés, eles que inventaram. Então Jesus fala assim, ó, vocês invalidam o mandamento de Deus, que é honrar o pai e mãe, para cumprir regras dos homens. Isso aconteceu muito quando os fariseus cobravam Jesus em relação ao sábado, ao Shabat, e Jesus contestava dizendo o seguinte, então quer dizer que se uma ovelha de vocês caírem num buraco, um boi, uma vaca, você não vai socorrer? Exato. Ou seja, aí eu não posso socorrer uma vida humana? Exato. Então, Jesus confrontava com a realidade, Para os judeus, Jesus quebrava o sábado, mas Jesus não quebrava o sábado. Ele quebrava o sábado dos religiosos, entende? Então, não o sábado bíblico. Não o sábado bíblico. A gente tem que fazer traçar uma linha e falar assim, tá, o que é Bíblia e o que é doutrina dos homens? Mas qual é o problema? Nosso povo não lê a Bíblia. Nosso povo não lê a Bíblia. E como o nosso povo não lê a Bíblia, o que vale é o que as pessoas falam. Então, como que vale? O que as pessoas falam? As igrejas que cresceram no Brasil nos últimos 50 anos, 70 anos, são aquelas igrejas que pregam muitas vezes, aliás, boas igrejas, inclusive, mas que tem lá uma boa pitada de exageros, entendeu? De não toques, não redes, não manuseis, não pode isso, tal, mas por falta de conhecimento. E aí vem o profeta Oséias, o povo perece por falta de conhecimento.